recebeu um orçamento de conexão que aponta inversão de fluxo e ficou sem saber o que fazer? Ou pior, já desconfiou que as informações dadas pela distribuidora não fazem sentido nenhum para o seu projeto? Pois é sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje, porque esse problema é muito mais comum do que você imagina. Hoje a gente está dando pontapé inicial num quadro especial aqui no canal. Toda semana a gente vai trazer pelo menos um vídeo sobre regulação do setor de energia. É isso mesmo. Sabe aqueles assuntos que parecem complicados? Aqui a gente vai traduzir tudo para você. Então eu quero aproveitar e já pedir a sua participação nesse quadro. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha sobre regras, procedimentos, tributação, enfim, aquelas questões que realmente estão complicando o seu negócio. Comenta aqui que eu e minha equipe vamos ficar de olho para a gente trazer os temas que sejam mais pedidos, beleza? Bom, agora vamos para o tema do vídeo de hoje. O que fazer em casos de orçamento de conexão com inversão de fluxo? O problema da inversão de fluxo começou a chamar mais atenção lá no início de 2023, com a regulamentação da Lei 14.300. E por que isso aconteceu? Antes da regulamentação da Lei 14.300, a gente não tinha um procedimento pré-definido para as distribuidoras seguirem caso elas identificassem inversão de fluxo. Então, na prática, ou elas suspendiam a análise do projeto, como a CEMIG começou a fazer em dezembro de 2022, ou elas simplesmente ignoravam a inversão de fluxo e conectavam o sistema. A Resolução 1059, buscando tratar desse assunto, trouxe várias regras que as concessionárias precisam seguir caso a conexão de um novo sistema implique inversão de fluxo de potência, como a questão, por exemplo, da realização dos estudos para identificar as alternativas viáveis que eliminem essa inversão. Só que nem tudo são flores. E na prática não foi bem isso que aconteceu. O passo a passo dado pela ANEEL passou a ser quase como um modo de legitimar as negativas tantas vezes absurdas dadas pelas distribuidoras. As concessionárias começaram a enviar orçamentos de conexão que são genéricos, sem pé nem cabeça e que muitas vezes traziam dados que nem contemplavam a realidade do projeto. Ficou até famoso fazer o tal copia e cola, em que várias negativas idênticas eram replicadas para projetos distintos, muitas vezes em áreas de concessão também distintas. E é aqui que entra a primeira coisa que você tem que ficar de olho quando você recebe um orçamento de conexão com inversão de fluxo. É muito importante que você cheque se a distribuidora seguiu as regras certinhas da Resolução 1000, especificamente dos artigos 73 e 73A dessa resolução. O artigo 73, por exemplo, determina que o orçamento de conexão precisa apresentar 5 alternativas viáveis de conexão. Além disso, essas alternativas precisam seguir as instruções do manual trazido pela ANEEL e incluir, dentre outras coisas, custos, cronograma e responsabilidade da distribuidora e do consumidor para cada uma das 5 alternativas analisadas. Outro ponto importante é que os estudos das distribuidoras precisam trazer todos os dados detalhados das análises. Quando a gente fala detalhado, a gente está falando, por exemplo, de uma análise hora a hora e contemplando todos os dias da semana. Isso porque antes da gente ter esse manual de instrução da ANEEL, era muito comum que as distribuidoras apresentassem esses estudos limitados a um único dia e a um único horário da semana. Por exemplo, domingo, meio-dia, quando muitas vezes você tem um perfil de consumo que é muito desfavorável à perspectiva daquele consumidor. Quando você se deparar fazendo essa análise que a distribuidora não deu os dados corretos ou não fez a análise completa mostrando a situação da rede dela hora a hora em todos os dias da semana, você não só pode, mas deve solicitar a apresentação dos estudos integrais. E a distribuidora de energia tem até 10 dias úteis para fazer o envio desse estudo para você. Na prática, gente, o que eu vejo até no meu dia a dia na consultoria são muitos integradores que recebem uma recusa com inversão de fluxo de potência e acabam se limitando, acabam acreditando naquele veredito trazido pela distribuidora sem pensar, por exemplo, em questionar esse veredito ou mesmo sem buscar reverter aquilo administrativamente, seja perante a ouvidoria da distribuidora, seja perante a própria ouvidoria da ANEEL. E é muito importante que você questione. A gente tem casos na consultoria em que, ao fazer o questionamento perante a ouvidoria da distribuidora, indicando, por exemplo,
que quando ela apresentou a justificativa da análise das 5 alternativas, ela não apresentou uma justificativa condizente com a negativa que ela estava trazendo, a gente conseguiu reverter o caso e autorizar a conexão integral do sistema daquele consumidor. E se você não sabe exatamente como fazer esse tipo de análise no seu orçamento de conexão, eu vou aproveitar para dar um spoiler aqui para você. Na Academia do Setor Elétrico, nós disponibilizamos um checklist completo de tudo que é preciso olhar para verificar se um orçamento de conexão segue as normas e está completo ou não. Esse checklist contempla tanto orçamentos com inversão de fluxo quanto sem. Então, se você ainda não faz parte da Academia do Setor Elétrico, que é a nossa plataforma de formação para profissionais no setor, fica de olho aqui no canal que na próxima vez que a gente tiver uma abertura de nova turma, a gente vai divulgar para vocês. E talvez agora você esteja pensando, beleza, Bárbara, eu analisei isso e o meu orçamento de conexão aparentemente está completo. O que eu devo fazer agora? Bem, agora é a hora de você olhar para o que diz o artigo 73A da Resolução 1000. Esse artigo foi inserido recentemente, em julho de 2024, e ele começou a vigorar de maneira obrigatória para as distribuidoras em outubro de 24. Basicamente, ele dispensa a análise de inversão de fluxo em 3 cenários principais. O primeiro cenário é a instalação de um sistema que não injeta energia na rede. O segundo cenário ficou conhecido como Fast Track. São os casos de microgeração distribuída com potência igual ou menor a 7,5 kW, desde que esse sistema seja instalado como geração local, ou seja, a gente não envia nem recebe excedentes de outras unidades consumidoras. E o terceiro cenário são os sistemas de até 50 kW, em que a geração desse sistema é compatível com o consumo simultâneo daquela unidade consumidora. Agora, um ponto importante para ficar atento é que, de acordo com o manual de instruções da ANEEL, essa alternativa de sistemas de até 50 kW só se aplica se aquela unidade consumidora em que você for fazer a instalação tiver um histórico de pelo menos 12 meses de conta. Então, se a gente estiver falando de uma unidade consumidora nova, infelizmente a gente não vai conseguir aplicar essa alternativa, ok? Então, aqui você precisa avaliar se alguma dessas 3 possibilidades cabe na realidade do seu cliente. Se sim, você pode protocolar um novo pedido contemplando uma dessas 3 opções. Agora que você já sabe o que fazer quando receber aquele orçamento de conexão com inversão de fluxo, você também pode ir além. Uma outra solução que pode ser interessante, principalmente para clientes que buscam flexibilidade e algum nível de independência, é propor, por exemplo, sistemas híbridos. Esses sistemas combinam a geração solar com uma tecnologia de armazenamento, como por exemplo as baterias, permitindo que a gente gerencie a energia de forma ainda mais estratégica e muitas vezes eliminando a necessidade de injetar na rede em alguns horários. Aqui, gente, é importante também a gente ter em mente que em 2025 nós já estamos pagando 45% do fio B para os sistemas que sejam GD2. Em 2026, esse percentual vai para 60%. Quando a gente junta essa realidade de pagamento do fio B com a realidade ainda da cobrança do ICMS, que tem ficado cada vez mais frequente nos estados brasileiros, a instalação dos sistemas híbridos para permitir não só que aquele consumidor continue tendo energia se a luz, por exemplo, acabar na área de concessão dele, mas sobretudo para permitir controlar quando que é melhor consumir da rede, mas quando que é melhor, por exemplo, ele consumir do sistema de armazenamento dele, se torna muito interessante. É por esses e outros motivos que eu, inclusive, já coloquei um sistema híbrido na minha casa. E aqui no nosso canal tem um vídeo em que eu conto para você como é que foi essa minha experiência. Se você estiver interessado, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui do lado. Eu te vejo lá.